você tem essa intimidade perto dele, o fogo não pode ser extinto. O fogo não pode ser extinto. E assim como Jesus curou quando esteve na terra e tem curado durante todo o tempo, desde que partiu até hoje, continuará curando. E eu te digo, se você andar com o Espírito, ouçam o que o Espírito Santo diz: farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será algo tremendo o que Deus fará com você. O que Deus fará com você? Quero te dizer, o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não por exército nem por força, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Na Bíblia do dia encontrei que Jesus disse: como assim? Se tu podes. Será que Jesus pode ou será que Jesus não pode? Como assim? Se tu podes. Todas as coisas são possíveis para quem crê. Tudo é possível, diz o Senhor, para quem crê. Tudo, absolutamente tudo é possível para quem crê. Amém? Claro, para quem crê em Jesus. Então, esta noite, mesmo que sua doença seja rara, o diagnóstico estranho, os medicamentos mais raros, não há nada que seja impossível para Deus. E nesta noite você estará completamente livre. Amém. Você vai para casa completamente curado. E nós aqui vamos dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele tinha tentado cortar suas veias. Aqui está o rastro disso, pastor. E ele me conta que começou com episódios de ansiedade sobre sua vida por causa do bullying na escola. E isso também o levou à psiquiatria e a tentar contra sua vida. Alguém com ira, com raiva, com desespero, quis cortar os pulsos. las venas. Senhor está te libertando. Esse espírito de morte e suicídio está indo embora, fora em o nome de Jesus. Hoje ele sentiu a libertação da sua vida. E ele sabe que o Senhor o está libertando, pastor. Há algo que Deus vai fazer com você. Ele vai te vestir com uma graça e um favor que vai te surpreender. Você vai encontrar graça onde for. As pessoas vão gostar de você, vão querer te ajudar, estender a mão. Deus tira esse manto de bullying que Satanás colocou em você e coloca um manto de bênção e glória. Receba agora. Esse jovem havia tentado se suicidar. Ele mora fora de Bogotá. Mas seu pai o convidou para a reunião de hoje e quando o pastor falou sobre o espírito de morte que havia chegado, ele disse que estava desesperado, que não sabia mais o que fazer. Ele sentiu o Espírito Santo tocá-lo hoje. Ele disse que se sente completamente livre, completamente diferente de como veio. Ele mora fora de Bogotá e veio esta semana. Mas você já tinha Jesus no seu coração ou é a primeira vez que vem? Esta é minha primeira vez aqui. Quero que você esteja por aqui pertinho e saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. Quem te quer morto é Satanás, mas o Senhor tem grandes coisas para você, filho. Receba nesta noite esse espírito de morte, de suicídio, de desespero. Vai embora agora. Ele me conta que no ano passado costumava vir à igreja, mas por vários motivos se afastou. Ele tentou cometer suicídio. Hoje à noite, quando cheguei à igreja, o pastor disse que um jovem havia sido libertado. Naquele momento, comecei a chorar. Não sabia por quê, mas era como se a palavra fosse para mim.
Ele recebeu a libertação e disse: quero que meu coração pertence a Jesus. Aleluia. 3 jovens passaram por aqui que queriam tirar a própria vida. Não será Satanás agindo em nossos jovens quando quer desviá-los do caminho, colocá-los em uma vida de luxúria e maldade? E aqui estão nossos jovens sendo libertos pelo Senhor Jesus. Aleluia. Vamos dar uma boa salva de palmas para Ele. Obrigado, Senhor. Vai embora agora esse espírito de morte. Agora receba total libertação. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ele conta que há um ano, em junho, quando os pastores fizeram o desafio de semear 1000 de 1000 para o templo, ele, com grande esforço, disse: Senhor, vou fazer essa oferta. Ele começou a trazer sua oferta. O Senhor lhe deu a ideia de abrir um negócio imobiliário. Ele não sabia como fazê-lo. Ele começou a se preparar e hoje tem uma agência imobiliária registrada na Câmara de Comércio. Tem clientes e já está trazendo sua segunda oferta a 1000 de 1000. Aleluia. E que o Senhor te prospere grandemente, filho. Amém. Obrigado, Senhor. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Porque, embora Satanás tenha vindo para matar, roubar e destruir, meu Jesus veio para que você tenha vida. E essa vida seja em abundância, sem esperar nada em troca. A única coisa que Ele precisa de você é uma decisão. A decisão de abrir a porta do seu coração para o único que pode transformar sua vida, para o único que não te abandona. E agora quero convidar aqueles que estão aqui pela primeira vez, que dizem: hoje é a minha primeira vez, hoje é o primeiro momento. Nunca me permiti essa oportunidade. Eu vou orar por você, quero te guiar nesta oração, mas quero que você a faça com todo o seu coração. Se você está pronto, feche seus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Tenho sido pecador, estive longe de Ti, mas hoje me arrependo e volto para Ti. Com todo o meu coração, te convido para que sejas meu Senhor, meu Salvador. Te peço que laves meus pecados com Teu sangue precioso e escrevas meu nome no livro da vida eterna. Não o apagues jamais. Ajuda-me a ser fiel a Ti e a Tua palavra todos os dias da minha vida, até o dia em que eu possa estar contigo e celebrar por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma forte salva de palmas para Jesus. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos. Diga comigo: Deus fala. Diga a alguém: Deus fala, mas o homem não atenta para isso. Pero el hombre no entiende. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Amém. Quando Deus fez esta criação, na qual nós habitamos, diz o livro de Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando eu leio esse texto, eu digo: é poderoso o nosso Deus. Porque tudo isso era um caos e trevas, e somente abriu sua boca para dizer: haja luz, e houve luz. É a voz do nosso Deus. Diga comigo: é a voz de Deus. É poderosa.
E isso ficou ali registrado, e hoje Deus nos fala através das Escrituras. Diz o apóstolo Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É a voz de Deus, é sua inspiração para nos falar. Mas depois Deus começou e decidiu nos falar pelo Filho. A carta aos Hebreus começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, antes falou pelos profetas, diz nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, primeiro Deus falou a esta criação, depois Deus falou ao povo de Israel no deserto. Vou ler um pouco disso. O que Deus lhes diz, o que eles ouviram, disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás, segundo mandamento, para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E ali começam os mandamentos. Esse dia tremeu, mas depois Deus decide falar pelos profetas, e depois Deus fala pelo Filho. E por isso quando Jesus nos evangelhos, eu acredito que é o mais precioso que temos na Bíblia, são os ensinamentos de Jesus no evangelho. É Deus conosco nos falando. Mas quando Jesus ressuscitou, e na visão do Apocalipse aparece a João, e ele começa a falar. Ele diz: João, que sua voz era como o estrondo de muitas águas. E quando Jesus falou, João caiu como morto sob o poder de Deus. Assim que Deus decide nos falar à igreja, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Jesus disse: ele vos falará tudo o que ouvir o Espírito Santo, tudo o que falam ali na Trindade, sobre você, sobre a igreja, sobre nosso futuro, sobre o país, tudo o Espírito Santo. O que falam lá, o Espírito Santo nos comunicará neste tempo. Jesus prometeu isso no Evangelho de João, em capítulo 16. Assim que quando Jesus ascende, o Espírito de Deus desce. Desde então a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Desde então a igreja é dirigida pelo Espírito Santo. Os apóstolos saíram a pregar, e em sua pregação o Espírito de Deus começou a guiá-los onde ir e onde não ir. A Filipe, que estava pregando em Samaria, de repente lhe disse que fosse ao caminho do deserto. E foi ao caminho do deserto, e vinha um homem em sua carruagem, o livro do profeta Isaías. Não era qualquer um, era o encarregado das finanças da Etiópia, e lia a palavra de Deus. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem. É o Espírito que nos dirige. E ele se aproxima da carruagem e ouve a leitura de Isaías 53. E pergunta ao etíope se entende o que está lendo. E ele disse: não tenho quem me explique. E ele sobe a carruagem e lhe explica e prega sobre Jesus. E o batiza. E o homem vai alegre em seu caminho. E o Espírito transporta Filipe a outro lugar. É o Espírito de Deus guiando isso. Falou a Ananias, falou a Cornélio. E ele vai falar com você. Ele quer falar com você. Ele deseja falar com você. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos. Mas o homem
não atenta para isso. Assim que diga comigo, Deus quer falar comigo, Deus quer falar comigo. Porque não ouvimos sua voz. E aí é onde me preocupa enormemente o que acontece com o crente. Pelo barulho deste mundo. Há tanto barulho lá fora, e não falo só do som. Você pode viver no campo e ter o barulho deste mundo. O que você ouve nas notícias nos fazem acreditar que, por exemplo, na Colômbia é uma nação imoral, que as pessoas mal se encontram, já vão e se deitam e adulteram, e que a sodomia é o mais normal do mundo e nós somos os anormais, e começa uma coisa após outra. Isso é o que eles dizem, e o mundo e nós, os crentes, acreditamos. As notícias não são sobre a voz do barulho do mundo. As redes sociais, que confusão tão grande, já nem sabemos o que é verdade. Agora mesmo, com a inteligência artificial, podem tomar a voz de alguém e colocar uma mensagem que ele não disse na mesma tonalidade, elipse igualzinho, os lábios parecem iguais, e acusá-lo de ter dito ou feito algo que nunca fez. A família, os professores sabem algo que me preocupa, é que gostaríamos de poder ajudar nossos jovens a ir de glória em glória, de vitória em vitória, que vão acima e não abaixo. Mas os professores estão influenciando o seu pensamento. Às vezes me angustio, digo, bem, eu os tenho 2 horas na semana, os professores os têm 8 horas, os pais os têm 1 hora ou 2 porque estão trabalhando, e só podem dedicar 1 ou 2 horas se é que as dedicam. Mas os professores os têm 8 horas e estão formando como um exército com um pensamento tão diferente. E não há quem ouça a voz de Deus. É o barulho do mundo. É a voz também de Satanás, que coloca incredulidade no crente, que o enche de medo, ou de cobiça, ou de luxúria, ou de ódio. É a voz de Satanás que te leva, te faz acreditar que és fracassado, te enche de ressentimento em morte. É a voz de Satanás que nos intimida. Nos dias dos juízes, havia um capitão chamado Císera que tinha 900 carros ferrados. Pensem nisso. 900 carros ferrados. Como soa a terra quando vem esses carros? Esse é o barulho do inferno. E Israel tremia, tinha medo. 20 anos intimidados por 900 carros de um capitão. Tinham medo, estavam submetidos. É o barulho do mundo, é o que o diabo quer semear entre nós. Esses 900 carros representam a voz de Satanás que te intimida para ir acima. Por isso não ouviam a voz de Deus. E coube a uma profeta, uma profetisa foi quem os liberta, tira o medo. Débora, para. Não te disse Deus que reúna 10.000 e vás ao campo de batalha? Que este púlpito e os púlpitos das igrejas cristãs sejam como a voz de Débora, que diga à igreja: levanta-te, porque é tempo de conquistar. Não, a voz dos 900 carros. De Cícera. Adão e Eva também ouviram essa voz, com que Deus disse. Ele também
É a voz que muitos ouvem, colocam em dúvida o que Deus prometeu. A nossa voz, o desprezo. Deus está falando a Moisés: você vai libertar meu povo, mas eu quem sou? Gideão, mas eu quem sou? Saul, mas Deus quem sou? Estamos acostumados a ouvir o que o diabo quer que ouçamos e não a voz de Deus. E ainda quando você pede para falar, que Deus te fale. Em Jeremias 42, Israel, os judeus pedem a Jeremias: vá e busque a Deus e pergunte se devemos ir ou não ao Egito. E ele esteve 10 dias orando e veio com palavra e disse: não vão ao Egito, não desçam ao Egito. A espada que temem aqui os alcançará lá, a fome que temem aqui os alcançará lá. E o dinheiro não, Deus não foi quem te falou. O barulho deste mundo, em tempos de turbulência, vou lhes dar a saída como Deus ensinou a Elias no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Depois de uma grande vitória que teve Elias, Jezabel disse: vou matar Elias. A voz de Satanás. E Elias sai correndo, se interna no deserto assustado. E o anjo lhe fala e lhe diz: come, lhe põe comida e lhe diz: come, que longo caminho te espera. E vá até o monte de Deus. Quando tiver turbulência, quando o diabo te ameaçar, a solução é ir ao monte de Deus. Ir ao monte de Deus. Assim que Elias vai ao monte de Deus e Deus lhe dá uma lição. Ele está em uma caverna escondido e Deus vai lhe ensinar algo: a não ouvir o barulho do mundo. Deus nunca lhe falou de Jezabel, disse: não te preocupes, não te acontecerá nada. Não, não, não. Deus lhe falou o que Elias tinha que fazer. Mas veio um vento tão forte que quebrava as rochas. Mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto. E depois veio fogo. Mas Deus não estava no terremoto. Deus não estava no fogo. Até que veio um sussurro suave. E Elias se cobre e sai da caverna. E ali estava Deus. A voz de Deus. A voz de Deus. Esta é a mensagem para a igreja hoje. Não importa esse vento de nota que quebram as rochas. Não importa os terremotos que fazem tremer nossos caminhos. Não importa o fogo que nos faz arder de medo. Não espere o sussurro suave, porque Deus vai te dizer o que você vai fazer. Aleluia. Aleluia. O Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, ou exaltado na terra. Elias recebe a instrução: vais ungir este rei da Síria, vais ungir este como rei de Israel, e tu vais ungir Eliseu como profeta em teu lugar. Já nunca voltou a ter medo. Elias estava no monte e vieram os soldados para prendê-lo e não tinha medo. Quando ouves a voz de Deus, o medo foge, porque fé e medo são exatamente o contrário. Não é fé e incredulidade, é fé e medo. Jesus disse: não temas, crê somente. Assim que se ouvirmos a voz de Deus, o medo vai ouvir, vai fugir de nós. O barulho do mundo vai ser silêncio. O barulho deste mundo não vai mais nos intimidar. A voz de Deus vai nos dar autoridade para enfrentar o inimigo. Bom é esperar em silêncio a salvação de Jeová. Aleluia. O barulho deste mundo.
Eu chamo e a igreja já apaguem o barulho deste mundo. E vamos ao secreto ouvir a voz de Deus. Se alguém diz, já me cansei de ouvir a voz do mundo, as redes e tudo o que oferece. Eu quero ouvir o que diz Deus. Vem aqui e diga, Senhor, abre meus ouvidos. Abre meus ouvidos, eu quero ouvir tua voz. Abre meus ouvidos. Eu sim quero entender. Tua voz é única. Tua voz alegra meu coração. Seguro junto a ti estarei. Pai, eu te rogo em nome de Jesus, tua igreja aqui reunida e nas séries e os telespectadores voltem a ouvir tua voz. Que abaixem o volume do barulho deste mundo e aumentem o volume da voz do Espírito Santo. Que o medo ao ouvir tua voz desapareça e uma unção de fé caia em nossos corações. Que importa o que diga o mundo ou Satanás? Queremos ouvir-te a ti, Senhor. Tua voz é única. Diga ao Senhor, eu quero ouvir tua voz. Ouço ali tua voz. O diabo lhes falou de fracasso, lhes falou de derrota e lhes mostrou um futuro difícil. Alguns de vocês estão vendo um futuro escuro e têm medo, mas o Senhor diz, eu vou mudar teu lamento em dança, eu vou mudar tua adversidade em bênção. Eu vou trazer uma onda de bênção que você não esperava. De onde menos pensou, vai vir a bênção para você. De onde nunca imaginou, Deus enviará essa bênção. É o tempo de crer e ouvir a voz de Deus. Vem uma mudança em teu diagnóstico. Vem uma mudança em tua saúde. Vem uma mudança em tuas forças, em tua economia. Vem uma mudança em tua família. Vem o plano de Deus está por se estabelecer em tua vida.